Vasco encerra preparativos para o jogo de domingo contra o CSA em Cariacica. E técnico Vanderlei Luxemburgo confirma as duas alterações, com Thales Magno e Bruno César. Você vai saber dos detalhes do último treino do Vasco antes da viagem para o Espírito Santo. E também você vai entender como está a situação do ex-meio-campo prata da casa do Vasco, Felipe Coutinho. Será que Felipe Coutinho pode sair do Barça e render uma boa grana para o Vasco? Você vai ter essas informações direto da Espanha. E também, futebol inglês diz não e não quer mais contratar atacante vascaíno. Essas e outras informações você vai ter agora nesse vídeo aqui no canal Atenção Vascaínos. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. O Vasco treinou hoje à tarde no CT do Almirante e amanhã segue viagem para Cariacica, onde pega o CSA domingo às 7 da noite no estádio Kleber Andrade. O técnico Vanderlei Luxemburgo, a princípio, vai manter a equipe que vem treinando durante toda a semana. Somente Henrique não treinou ontem, está com lombalgia, mas vai jogar. Provável equipe do Vasco: Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, Richard, Raul, Marquinho e Bruno César, Thales Magno e Marrone. Esse o 11 vascaíno que vai pegar um CSA que vem também com problemas. O técnico Argel Fuchs tem algumas alterações necessárias a fazer. Por exemplo, o goleiro Jordi, que pertence ao Vasco, está suspenso e não vai jogar. Provavelmente vai ser substituído pelo goleiro João Carlos. Apodi, lateral direito que não jogou contra o Grêmio, deve também voltar à equipe. O CSA teve uma semana muito conturbada em função do mau tempo em Maceió, muitas chuvas impedindo o treinamento no centro de treinamentos da equipe. E por isso houve um prejuízo muito grande. Uma preocupação, porque o CSA tem demonstrado uma queda vertiginosa no segundo tempo das partidas na questão física. E o Vasco vem voando. Vasco e CSA domingo às 7 da noite em Cariacica, e o movimento é muito grande de torcedores. A gente vai até o Espírito Santo, ao amigo Felipe Pacheco, que é editor de esportes do jornal A Tribuna, lá do Espírito Santo, para falar de toda essa movimentação que envolve o jogo Vasco e CSA domingo no Kleber Andrade. O que você conta aí do Espírito Santo, hein, Felipe? Domingo é dia de Vasco mais uma vez aqui no Espírito Santo. Flávio, Bismarck e amigos que acompanham o canal Atenção Vascaínos. O time cruzmaltino enfrenta o CSA às 19 horas pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa é a quarta vez que o Vasco joga no estado este ano e a expectativa é que o estádio Kleber Andrade receba um público maior do que em relação à última vinda da equipe, que foi no amistoso contra o Rio Branco durante a parada para a Copa América, vencido por 2-0 pelo Vasco. Principalmente em função do último jogo, em que o Vasco empatou em 1-1 com o Palmeiras, então líder do campeonato, fora de casa, um resultado considerado positivo pela torcida vascaína e que manteve o time em ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora são 4 pontos de vantagem para o primeiro clube ali dentro da zona de rebaixamento. Então, quem quiser ainda garantir o seu ingresso para assistir essa partida de domingo, é só correr até os pontos de venda, algumas lojas Ademar Cunha aqui na Grande Vitória, o site www.meubilhete.com, entre outros pontos que estão aí vendendo os ingressos para essa partida, tá certo? Deixa aqui o meu abraço, valeu! Dois detalhes interessantes em relação a esse jogo Vasco e CSA. O primeiro é que Thales Magno, jogando como titular, passa a ser um jogador dos mais jovens a já vestir a camisa do Vasco. No último dia 2 de junho, no jogo Vasco e Botafogo, Thales Magno tornou-se o jogador no século XXI a ser o mais jovem a vestir a camisa do Vasco. Quem tinha essa honra era Paulinho, que em 2017 também estreou com 16 anos e 11 meses. Anterior a Paulinho, havia sido em 2010 Felipe Coutinho. Mas Thales Magno está longe de ser o jogador mais jovem a jogar no time titular do Vasco da Gama. O mais antigo é baianinho, Daniel Madaleno, que em 1926 jogou com a camisa do Vasco no time principal quando tinha 14 anos de idade. A situação do atacante Rossi é uma situação
que realmente dificilmente vai dar a liberação para que ele jogue nesse mês de agosto as partidas contra Flamengo e contra o São Paulo. Eu pude conversar com pessoas ligadas à comissão técnica do Vasco que me informaram que fundamentalmente Rossi precisa de estar bem fisicamente para jogar. Ele precisa ficar 15 dias até retirar os pontos, não fazer nenhuma atividade. Mesmo que volte uma semana antes do jogo do Flamengo, precisa se condicionar. Rossi tem um problema de fadiga muscular, ele fadiga muito rápido porque se emprega demais nas partidas e é melhor que ele esteja 100% para o início de setembro voltar em condição melhor de ajudar o grupo cruzmaltino. Qual é a situação de Felipe Coutinho no Barcelona? A informação que veio ontem da Espanha é de que o Barcelona está tentando vender o jogador. Não quer mais ter Felipe Coutinho, que não deu certo no Barcelona durante um bom período em que esteve lá. E com essa possível venda, Felipe Coutinho poderia render alguma grana para o nosso clube. Nós fomos até a Espanha ouvir um dos mais bem informados jornalistas brasileiros e que mora na Espanha há muito tempo, correspondente do Diário AS e que também é correspondente do canal por assinatura Sport TV, meu amigo Fernando Calais, que nos dá um importante depoimento a respeito da situação de Felipe Coutinho. Será que o Felipe Coutinho vai ficar no Barcelona, vai sair do Barcelona? No momento não há proposta, não há nada, há apenas uma enorme especulação, até porque pode ser feita a negociação até o final desse mês de agosto. Mas há uma expectativa sim, porque poderia pingar uma grana para o Vasco, principalmente se Coutinho saísse do Barcelona e voltasse para a Premier League, de onde ele veio do Liverpool. Com a palavra então, Fernando Calais, que é correspondente do Diário AS. Fala Bismarck, fala Flávio, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Cara, parabéns pelo sucesso do canal. E vamos falar do Felipe Coutinho, que está numa situação complicada no Barcelona. Muito dessa situação dele no Barcelona é culpa do Barcelona, do próprio clube, que não pensou muito bem na hora do planejamento esportivo na contratação do próprio Coutinho. Eles contrataram o Coutinho para ser substituto do Iniesta, né, apostando nele como meia, e não deu certo. Porque como o próprio Klopp já tinha falado na época que ele era jogador do Liverpool, ele é mais ponta do que meia. O potencial dele, realmente, a gente pode ver no auge da seleção brasileira foi quando ele jogava de ponta na seleção e de ponta no Liverpool, né? Então ele foi contratado para ser meia, não deu certo. E o Barcelona já tinha contratado também o Dembélé para ser ponta. E aí acabou caindo no limbo, né? O perfil do Coutinho não se encaixou muito com o perfil do técnico do Barcelona, que é o Ernesto Valverde, que é um cara impaciente e é um cara que não sabe muito bem lidar com diferentes tipos de personalidade dos jogadores, né? Ele não se adapta, ele meio que obriga o próprio jogador a se adaptar. E eu acho que não é por acaso que o Coutinho, a melhor fase dele foi quando ele estava com dois técnicos como o Klopp e o Tite, né? O Klopp no time no Liverpool e o Tite na seleção, que são dois técnicos que sabem lidar muito bem com a parte de motivação emocional dos jogadores, né? O Coutinho parece não lida muito bem com técnicos mais de linha dura, né? Ele é um jogador que ele tem aí, de uma certa forma, ele precisa de um certo estímulo emocional, né? Ele precisa de um cuidado emocional muito especial para se dar bem, né? Ele precisa de alguém que levante, né, ele como jogador emocionalmente e motivacionalmente, né? Então, no fim das contas, não deu muito certo no Barcelona, ele acabou ficando um pouco no ostracismo do clube e tá claro que o Barcelona está tentando de qualquer maneira vender o Coutinho. O problema é que não chegam ofertas. O Coutinho, vale lembrar que ele custou quase os 180 milhões de euros para o Barcelona. O Barcelona está tentando mandá-lo de volta para a Premier League. A Premier League, vale lembrar que já na semana que vem, no dia 6, acaba a janela de transferências da Premier League esse ano, né? De todas as ligas europeias é que primeiro fecha o período de contratação. Então existe uma certa ansiedade muito grande dentro do Barcelona para ver o que vai acontecer com o Coutinho, porque se não é a Premier League, para onde ele poderia ir? Não é de segredo para ninguém que o ideal para o Barcelona, que o Barcelona queria, era tentar meter o Coutinho no negócio do Neymar para o Paris Saint-Germain. Seria uma troca, mais uma certa quantidade de dinheiro, mas o Paris Saint-Germain já disse que não vai baixar o preço do Neymar. Então é uma situação complicada. Vamos ver o que acontece no futuro do Coutinho, mas o mais, assim, pelo menos o que a gente sabe já há meses, apesar de não existir nenhuma oferta concreta e nenhum clube que tenha buscado o Barcelona perguntando pelo Coutinho oficialmente e concretamente,
a gente sabe que, muito provavelmente, o futuro do Coutinho está cada vez mais longe da Catalunha. Vamos torcer para que ele vá para um clube que saiba utilizá-lo, né, que saiba motivá-lo e que ele possa voltar a ser aquele jogador que encantou o mundo, né, naquela fase fantástica da seleção brasileira, quando o Tite chegou, e também com o Liverpool do Klopp. Vamos ficar na torcida porque ele é um jogador fundamental para a seleção brasileira, né, e vamos ver se ele entra nessa troca com o Paris Saint-Germain, com o Neymar, ou então se ele vai para um clube que paga uma quantia em dinheiro. Prazer estar falando com vocês, cara, um abraço muito grande. O Newcastle da Inglaterra comunicou aos empresários do atacante Marrone que não vai mais contratar o jogador. Nesse momento, a contratação que foi feita pelo Newcastle, no valor de 16 milhões de libras, é do atacante de 22 anos da França que veio do Nice, Alain Saint-Maximin, que você vê aqui em cima. É um jogador revelação no futebol francês e o Newcastle, que estava atrás de algum jogador para suprir as suas ausências, resolveu investir sim nesse francês. E o Marrone não vai mais jogar no futebol inglês. E isso, de alguma maneira, está quase que impossibilitando a saída do jogador nesse instante. Na verdade, o Vasco aceitaria uma proposta, tem a necessidade de vender um jogador para poder equilibrar as suas finanças, mas num valor um pouco mais alto. Mas hoje, Porto, Sporting, aconteceram oferecimentos até um pouco fora dos padrões que os próprios atletas querem e principalmente os agentes dos atletas querem. Oferecimento demais, parece que é uma mercadoria, parece que é algo descartável. Porto e Sporting disseram não, mas a gente informou ontem através do companheiro Marcelo Guimarães do Yahoo Sport, clubes da Espanha e também da Bélgica interessados no Marrone, mas somente especulação. Uma opinião particular. Acho muito difícil. A janela praticamente da Europa vai até o dia 2 de setembro. Há tempo viável. Mas Marrone não fez um bom ano, agora que está melhorando. E acho muito difícil que o jogador tenha alguma proposta real para ser contratado nesse instante. Talvez para o final do ano ou então para o meio do ano que vem, aí sim pode pintar alguma coisa para o atacante cruzmaltino. Uma informação a respeito da contratação de um camisa 9. Está praticamente descartada a possibilidade do Vasco trazer o Arthur Cabral. É uma informação que o torcedor do Vasco não sei se vai gostar ou não. Eu, pelo que leio aí nas redes sociais e principalmente aqui no canal, muita gente nem quer mais o Arthur Cabral. Outros até querem. Outros reclamam da incompetência, achando que a direção poderia ter contratado, não precisaria ficar mendigando um jogador assim como o Vasco estaria fazendo no caso do Arthur Cabral. No entanto, como eu já informei desde a semana passada, o empresário do jogador, Paulo Pitombeira, quer fazer negócio, quer ganhar dinheiro com o Arthur. O Palmeiras investiu 5 milhões no jogador e agora não emprestaria de graça para quem quer que fosse. No caso, até o Grêmio tentou contratar e o Palmeiras não quis. Mas, de qualquer maneira, nesse instante, fica difícil a vinda do Arthur Cabral. O Vasco vai buscar uma outra alternativa. E se não acontecer, Vanderlei Luxemburgo vai tocar com o que tem. Eu sei que o torcedor que é ávido por contratação, quer contratar, de repente deve pensar: será que não vale o Vasco apostar na sua base, gastar um dinheiro desnecessário talvez, em função de não ter como pagar? Ou não, fazer uma loucura, investir? É um assunto muito controverso, mas nesse momento é difícil que o Vasco contrate esse tão sonhado camisa 9. Para concluir, os abraços. Um abraço ao José Ferreira, muito obrigado pelas palavras, ao Adalberto Andrade, ao Nego Michael, lá de Alagoas, muito obrigado pela mensagem também, parceiro. Ao Ricardo Ferreira, lá de Duque de Caxias, preocupado com a questão dos 20 milhões. Mais uma vez, hoje não conseguimos falar com ninguém. E ao Valdomiro, que nos mandou uma mensagem dizendo: você disse que o Henrique vinha jogar no Vasco. Acho que você ouviu em outro canal. Aqui a gente não falou isso não. Ok, turma? Que você tenha um ótimo final de semana, que você possa curtir o Vasco no domingo. Moderação, calma, e na segunda-feira a gente volta com muito mais nos boletins diários do Atenção Vascaíno. Domingo, 7 da noite, Vasco e CSA. E depois a gente vai bater um papo bem legal num pós-jogo, espero que com uma grande vitória. E amanhã, Pedro Seixas, vice-presidente de Obras e Engenharias do Vasco da Gama, vai falar de estádio, vai falar de investimento, vai falar de CT, numa ótima matéria que já produzimos. Ok, turma? Um grande abraço. Tchau.